Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês ainda não entraram, mas eu tenho certeza que já estão chegando. E eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, o qual eu vou dar seguimento aos conceitos iniciais que a gente trabalhou na aula passada, mas que eles foram muito mais explorados em termos de solução de problema e com, vamos falar assim, com uma demonstração. Então, hoje a gente segue com isso e deixei para vocês uns exercícios para vocês fazerem para me entregar. Bom, gostaria que vocês fizessem de modo conceitual, assim como a gente fez na aula passada, e vocês mandassem. Bom, então hoje a gente continua, né, falando dos conceitos e depois do objetivo da pesquisa operacional. Então, pesquisa operacional, a sua definição é o desenvolvimento de métodos científicos de sistemas complexos com a finalidade de prever e comparar estratégias ou decisões alternativas. Essa definição está no livro do Arenales, mas ele tirou de vamos falar, de um journal, né, de uma revista acadêmica que chama Operational Research Quarterly, que é uma das melhores que tem, e ela é de 1967. Esse mesmo autor, ele também tirou de uma outra revista, que é a abordagem científica para tomada de decisão, que procura determinar como melhor projetar e operar um sistema, usualmente sob condições que requerem a alocação de recursos escassos. E, por último, ciência e tecnologia da decisão. Em outras palavras, né, ela estuda a boa tomada das decisões. Se a gente olhar, vocês veem aqui, né, decisão, 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 ela aparece em cada uma dessas grandes definições que esse autor buscou. Ela também, essa definição, ela utiliza a ciência para isso. Então, isso que a gente está aprendendo nesse semestre vamos falar assim, é uma abordagem científica para a tomada de decisão. E, vamos falar assim, sistemas complexos, recursos escassos, quer dizer, um problema que o bom senso ele não resolve. Então, não se resolve também sozinho. Então, é uma metodologia científica para tomar uma decisão boa, o qual não é tão simples assim a coisa. Qual que é o objeto de estudo? A gente estuda modelos. Então, a gente olha para a realidade, simplifica faz uma representação simplificada através de modelos para promover a tomada de decisão. E com isso, então, o que temos, né? Temos, vamos falar assim, sistemas ou um problema real, e aí ele vai passar por uma formulação ou modelagem, como, por exemplo, a gente fez na nossa aula anterior, o qual vamos fazer deduções ou análises, tomar conclusões do modelo, se ele serve ou não serve, se dá para fazer uma interpretação, uma inferência, conclusões reais ou não, e a gente vai ver se dá, a partir disso, para julgar a realidade, né? Se esse modelo que foi criado, ele é conclusivo ou não, ele ajuda ou não a, vamos falar assim, interpretar o que acontece na realidade. Para variar, é claro, vamos sistematizar os conceitos com um bom exemplo. O que a gente vai falar agora é sobre a questão da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, quando ela é processada, ela pode virar o quê? Ela pode virar etanol e ela pode virar açúcar. Então, imagine que você é um gerente de produção de uma usina sucroalcooleira. A capacidade de processamento da cana colhida é de 4.500 toneladas. A capacidade de escoamento é de 200 toneladas de produto final. Existem duas opções de produtos possíveis, que é o etanol e o açúcar, ou seja, açúcar ou álcool. E aí a gente tem os dados técnicos, né? De cada um deles. O etanol, o preço da tonelada é 1.500, a matéria-prima ela custa 15 toneladas de cana, porque ela custa não, a matéria-prima ela rende 15 toneladas de cana por 15 tonelada de álcool, e a demanda máxima é de 175 toneladas. O açúcar, a gente já tem um preço de 1.800 por tonelada. A matéria-prima ela rende 30 toneladas de cana por tonelada de açúcar. E a demanda máxima é de 125 toneladas. Seguindo, qual que é a decisão que nós vamos tomar? Eu não, né?
Nós vamos tomar. E aí a gente tem produção de etanol como X1, produção de açúcar como X2. O que precisamos fazer? Primeira coisa, quais que são as variáveis de decisão? São as variáveis que estão sob nosso controle e elas influenciam o desempenho do sistema ao qual a gente está operando. E qual que é o objetivo do nosso problema, né? Então a gente precisa saber as variáveis que temos e o objetivo pelo qual estamos fazendo isso. Então, no exemplo aqui que a gente tem do processamento, a gente tem os dados da usina, os dados de etanol, os dados de açúcar. E a nossa, vamos falar assim, o nosso objetivo é o quê? Maximização de receita total. Então, a gente tem produção de etanol versus preço de etanol, mais produção de açúcar versus o preço de açúcar. E essa combinação aqui que a gente vai tentar otimizar é que vai dar a nossa receita total. Então, a receita total vai ser 1.500, né, que é o preço que a gente tem de etanol, vezes a quantidade de etanol, mais 1.800 vezes a quantidade de toneladas de açúcar. E isso vai dar a nossa maximização. Só que qual que é o objetivo no problema? Bom, como disse, maximizar, claro, né? E aí a gente vem com o segundo conceito, que é a função objetivo. O que é a função objetiva? É a função que retrata o que o sistema almeja, que é, em geral, o que a gente vai querer? Maximizar ou minimizar, porque a gente também pode querer minimização de custos em um outro determinado problema. E outra, né? Quais que são as nossas limitações? Bom, a gente tem que 15x1, então a quantidade de matéria-prima, mais 30x2, então as quantidades de matéria-prima, elas têm que ser menor ou igual a 4.500, que é a capacidade de processamento da usina. X1 mais X2 tem que ser menor ou igual a 200, que é o total de escoamento. X1 tem que ser menos do que 175 e X2 tem que ser menor ou igual a 125, porque são as demandas máximas. Então, essas são as nossas limitações, são as nossas restrições, o que chamamos de restrições, que são os valores das variáveis de decisão que são possíveis. São as condições que determinam a factibilidade vamos falar assim, a factibilidade do real problema. Vamos seguir aqui. 4. Quais são os parâmetros? São os dados dos problemas do qual a gente não tem controle. E mesmo que eles não sejam fixos ou conhecidos, são assim considerados no modelo. Então, assim, a gente está falando aqui dos valores de preço e dos valores, vamos falar assim, da capacidade de tonelada, processamento e o total de demanda. Esses são parâmetros que são dados para a gente. E a gente não tem nenhum controle sobre isso. E aí a gente vai chegar no modelo em si, que é a representação matemática da realidade, vamos falar assim, da realidade da usina sucroalcooleira, de uma maneira bastante simplificada. Então, o modelo matemático é a maximização de receita total em função desses parâmetros aqui, o qual a gente tem que, vamos falar, x1 e x2, eles pertencem aos números reais positivos, ou seja, não pode ser negativo. E aí a gente vai ter problema modelado. Como é que a gente vai resolver? Vamos resolver no modelo gráfico. Bom, um ponto no plano é igual a um vetor x1 e x2, que é um ponto, vamos falar, é um plano de produção. Então, um plano de produção é a gente colocar aqui, dentro desse, vamos falar, dentro desse atributo, que é uma solução viável. Pode ser ela ótima ou não, ainda não sabemos. Bom, então a solução é qualquer atribuição de valores ao vetor de variáveis da
essas retas são, vamos falar assim, já temos a solução ótima, que são os valores do vetor de variáveis de decisão que otimizam a função objetivo, ou seja, que levam-se o melhor valor possível atendendo às restrições. No caso aqui, x1, x2 é 100 e 100. Então, aqui a gente tem um cruzamento entre elas e a gente está dentro dos valores, vamos falar assim, está dentro da melhor posição em relação à receita total. Bom, o que temos? O que um modelo, o qual a gente designa, acaba acontecendo? É uma realidade simplificada. Os dados técnicos, no caso, que são tidos como fixo e, na realidade, sabemos que eles são bastante variáveis. Então, por exemplo, preço de tonelada de cana-de-açúcar, preço do açúcar, preço do etanol, eles variam. São poucas variáveis de decisão, então, assim, é uma simplificação. E, vamos falar assim, são variáveis reais e não inteiras. Para as próximas aulas, a gente vai melhorando essa questão, vamos falar assim, das técnicas de formulação para melhorar a aproximação com a realidade. Então, a gente vai ver outros métodos e nós vamos incrementando. Estamos ainda, vamos falar assim, falando dos conceitos e de modelos que são, vamos falar assim, que são relativamente simples. E ao passar do nosso semestre, a gente vai ganhando um nível de sofisticação. Os dados técnicos, eles são tidos como fixos, mas nós vamos aprender o quê? O que é fazer uma análise de sensibilidade, o quão sensível ou não a gente tem quando muda, vamos falar assim, quanto a análise muda quando mudamos um pouco as variáveis. Poucas variáveis de decisão. Para as próximas aulas, temos métodos de resolução para problemas maiores. Então, também vão incrementando e vão ficando sofisticados, até que a gente chegue a uma programação inteira. Objetivo da pesquisa operacional. Bom, voltando ao nosso objetivo, vamos falar de pesquisa operacional e também da nossa disciplina, a gente tem que o quê? O sistema ou problema real é a identificação de um problema ou uma oportunidade de aplicação de conceitos nas disciplinas, que é uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem. Identificassem na realidade de vocês, de trabalho de vocês, um problema ou uma maneira para a gente aplicar esse conceito e desenvolvendo ele e sofisticando ele ao passar ao passar do nosso semestre. E aí, a gente vai fazer o quê? Modelar, modelar esse problema e transformar ele num modelo matemático, seja de maximização de receita, minimização de custos, entre outros. Para o quê? Para resolver esse problema. Então, assim, para a gente chegar numa resolução melhor, ou melhorar pelo menos a situação atual que temos. A gente vai chegar o quê? Numa situação ótima. E com isso, conseguir agir nesse sistema tomando uma decisão melhorada e aumentando então o seu desempenho. Então, nesse sentido, a nossa disciplina, ela, vamos falar assim, ela é um olhar sobre a realidade e vamos falar assim, uma minimização para modelar, para tentar fazer com que a tomada de decisão seja feita por parâmetros científicos. E com isso, a gente, vamos falar, agir de uma maneira melhor. E uma coisa que eu queria desenvolver com vocês vamos falar assim, fazer isso na prática. E a gente ir desenvolvendo, mesmo que depois vocês queiram mudar o exemplo de vocês, que a gente consiga trabalhar isso ao longo do semestre. Bom, parte não tão legal, que talvez vocês, vamos falar assim, que vai ficar para a nossa tarefa daqui a uma semana. Eu queria que vocês estudassem o capítulo 1 do nosso livro, o capítulo 2 até a resolução gráfica, e revisar esses 8 conceitos no material de aula. Esse material que eu estou deixando para vocês, porque eles são essenciais. Isso daqui tem que ficar solidificado na cabeça de vocês daqui para frente. E aí, para praticar, eu queria que vocês refizessem os problemas da aula, alterando parâmetros. Então, eu queria que vocês tentassem fazer isso. Eu deixei também lista de exercício para vocês, do capítulo 1 e do capítulo 2 das aulas passadas. Eu sei que eu
não abri para vocês da aula passada o que vocês deveriam fazer. Então, não tem problema, eu queria que vocês pegassem o exercício da aula anterior e o exercício dessa aula, entregassem para a semana que vem tudo junto. E aí, para refletir, que é aquilo que eu já tinha pedido para vocês, é o seguinte: que problemas que eu tenho no meu ambiente de trabalho? Então, assim, façam uma lista de problemas que vocês enfrentam no seu ambiente de trabalho, ou às vezes na vida pessoal de vocês, que situações de decisão que eu tomo sem o devido cuidado. Então, assim, que situações de tomada de decisão que eu tenho que tomar, isso pode ser, vamos falar assim, desde a combinação do que vocês colocam no carro, na moto de vocês, de tipo de combustível, ou de uma cesta, vamos falar assim, de como fazer uma cesta ótima de, por exemplo, de compra de proteínas, né? Então, quanto que eu compro de carne, quanto que eu compro de peixe, de frango, esse tipo de coisa. Então, assim, eu queria que vocês tentassem pegar uma realidade ou várias realidades, ou vocês podem procurar e pesquisar para, vamos falar assim, para a gente começar a modelar. E como que eu devo, vamos falar assim, me portar perante restrições e objetivos? Então, eu queria que vocês pegassem essa situação, caracterizassem como ela é atualmente, como que é essa tomada de decisão. Não precisa ser a de vocês, pode ser, por exemplo, da esposa de vocês, da mãe de vocês, alguém que toma uma decisão que vocês veem na empresa de vocês. E vocês peguem essa situação, descrevam como é feita hoje a tomada de decisão e peguem os parâmetros. Por quê? Porque eu queria que vocês refletissem e tentassem fazer uma primeira modelagem com base nesses conceitos que foram apresentados e tentassem fazer uma resolução gráfica. A resolução gráfica, se ficar melhor para vocês, vocês podem inclusive fazer o desenho à mão e tirar foto e passar para o PDF para, vamos falar assim, tirar foto, podem subir e mandar por e-mail ou subir e colocar no nosso box, que eu queria discutir com vocês, ter um tempo de discussão na próxima aula, tudo bem?